Irmãos, estamos com saudade de vocês. Estou aqui para falar de um versículo que eu amo, que para mim é lógico que a gente tem a palavra inteira, a Bíblia inteira e não dá para falar a Bíblia inteira de uma só vez. Mas um dos textos que me chama muita atenção é o de Romanos 8, que diz que portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu gosto muito desse texto do capítulo 8 até o final, porque ele mostra para nós a vida no Espírito. A diferença daqueles que vivem no Espírito e aqueles que vivem na carne. A Bíblia diz ali que se a gente viver pela carne, a gente vai morrer. Ou seja, só vai tender para coisas ruins, coisas negativas. Agora, se a gente viver pro Espírito, para as coisas do Espírito, a gente vai viver em santidade, a gente vai viver em verdade, a gente vai conquistar aquilo que Deus fala na palavra dele. Então, o texto de Romanos, ele vem mostrar também como é ser uma nova criatura. Porque as coisas velhas passaram. No capítulo 7, Paulo está falando como ele era antes. Por isso que ele fala, maldito o homem que eu sou vendido ao pecado, e quando eu quero fazer uma coisa, eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero eu faço. Mas agora no capítulo 8 ele fala, agora, nenhuma, nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus. E ele não para aí, ele fala, mas para aqueles que andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então esse texto é um texto muito rico, se você quiser pegar aí para ler, é um texto muito, para mim, muito lindo, porque fala a respeito da nossa vida no Espírito. E é como a gente deve viver, uma vida no Espírito. É isso que Paulo vem falando. Se você viver por Espírito, você vai tender para a vida eterna. Se você viver para a carne, vai tender para a morte eterna. Então nós temos que viver para o Espírito. E a Bíblia também diz que andai em Espírito e você não vai cumprir a concupiscência da carne. Então andar em Espírito é a nova forma que nós temos que viver após ter recebido o novo nascimento. É a forma correta de viver. É a forma que você deve estar todo dia vivendo. Viver no Espírito é a forma que você vai avançar, que você vai conquistar, que você vai estar conectado com Deus. A Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo. E quando recebemos a mente de Cristo, a única ligação com a mente de Cristo é através do Espírito. Então nós temos que nos conectar através do Espírito com a mente de Cristo para recebermos de Deus diretamente do trono.